Muito boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando para mais uma das atividades formativas do GEMAT Brasil. Hoje tenho o prazer de compartilhar dessa bancada com a minha colega, querida professora Neuza, especialista na temática do erro, e esperamos que a gente tenha aqui uma tarde interessante, de muitas trocas e discussões produtivas sobre esse tema tão fundamental no ensino de matemática. Professora Neuza. Bom, boa tarde, é um prazer também retornar aqui, né, e receber a todos e todas, dar continuidade a essa programação aqui do GEMAT Brasil, que cada vez está mais prazerosa, né, e também consistente com as pesquisas. Então, espero que tenham uma ótima tarde, né, que aproveitem as discussões e muito prazer, então, de estar aqui nesse momento. E obrigada, Wagner, por estar partilhando aqui, né, dessa atividade formativa. Muito bem. Nós organizamos aqui o nosso encontro em duas partes. Numa primeira parte, eu vou tratar do tema de uma maneira bastante ampla, fazendo um sobrevoo, e depois a professora Neuza vai tratar de modo mais específico, mais preciso, mais datado, e é assim que nós organizamos a atividade, e depois, em seguida, nós vamos conversar com aqueles que estão aqui para a gente trocar ideias a respeito dos temas que foram aqui abordados. Eu vou, então, pedir licença para já começar e compartilhar aqui uma tela com vocês. Pergunto se estão vendo já compartilhamento. Neuza? Ok. Alguém me dá um retorno se está tudo direitinho? Tudo certo. Tudo certo? Tudo. Então, chamei aqui nessa minha intervenção do cálculo exato ao cálculo aproximado, brevíssima história das ideias pedagógicas sobre o erro na matemática. Então, destacar que essa palavra brevíssima, porque brevíssima mesmo, né? E vamos falar de ideias pedagógicas, né? Então, no sentido de uma coisa, ideias pedagógicas, outra coisa, aquilo que se realiza efetivamente na chamada cultura escolar, né? Mais especificamente, nós vamos tratar da questão do erro nos primeiros anos escolares, né? O erro tratado nos anos subsequentes, Fundamental 2, equivalente hoje a ensino médio, Fundamental 2, a gente tratou nesse livro aqui, ó, Avaliação em Matemática, História e Perspectivas Atuais, que também tive parceria da minha colega Neuza, com outras colegas, Maria Cecília Bueno Fischer, do GEMAT, outras colegas também do Paraná, que trabalham com a questão da avaliação em matemática, e na nossa parte apareceu uma discussão histórica sobre a questão da avaliação e o erro no âmbito do ensino, do chamado ensino secundário. Nós não vamos abordar isso, nós vamos abordar o erro do ponto de vista do trabalho do professor nos primeiros anos escolares com o ensino de matemática em termos de história e perspectivas atuais. Então, o que você vê aí? Você vê aí uma gravura onde está lá o quadro negro, as operações, e na mão do professor está a palmatória, né?
que era, então, a forma mais sutil de convencimento, ao estudo, à memorização dos algoritmos, não é? E ao trabalho de adestramento na realização de cálculos. Quer dizer, esse é um tempo em que o aluno não pode errar, né? Então, a gente diz assim, os cálculos exatos como finalidade educativa. Então, essa era uma finalidade educativa da escola do ponto de vista de tratar o cálculo. O aluno não pode errar. E para ilustrar, digamos assim, esse momento, a gente pega algo que vai já nos últimos tempos em que prevalece essa ideia pedagógica. A gente pegou aqui, na revista Educação, um artigo publicado pelo professor Antônio Firmino de Proença, inspetor-geral do ensino. Ele escreveu um artigo chamado Ensino Primário, Erros no Ensino de Aritmética, né? E aí, por que a gente pegou essa referência? Para entender um pouco o argumento sobre esse tempo escolar em que o aluno não pode errar, em que o aluno tem que fazer cálculos exatos. Então, eu peguei aqui um pedaço em que ele diz assim: é um erro não exigir exatidão nos cálculos e nos resultados. E aí ele vai dizendo, há professores que se satisfazem com resultados aproximados. Basta que o aluno tenha encaminhado convenientemente as operações. Que os cálculos e os resultados não estejam certos, pouco importa. É um erro grave isso. Deste modo, prejudica-se o aluno tanto moralmente como intelectualmente. Sob o ponto de vista moral, ele é prejudicado pela formação de maus hábitos, hábito de preguiça, de descaso, de inexactidão. Intelectualmente, prejuízo reside na perda de oportunidade para corrigir deficiência do saber. E aí eu cortei, mas lá embaixo ele diz assim, em hipótese alguma, se deve aceitar um resultado sem a devida verificação, seja por meio de prova, seja pelo exame dos dados do problema. Na vida do mundo, não se aceitam valores falsos, porque aceitá-los na vida da escola? Então, essa era a justificativa que colocava na finalidade do ensino do cálculo da escola, em outros tempos, né? A necessidade nos cálculos e a ideia de que o aluno não pode errar, né? É preciso que se dê um resultado exato para aquilo, para as contas, para os problemas que são, então, objeto de verificação da aprendizagem do aluno, né? Aqui a gente pegou rapidamente uma prova de exame de admissão dos anos 30 ainda, né? E que a gente vê o seguinte, talvez vocês não estejam lendo com muita nitidez, mas a gente vê alguns problemas que são feitos, cujo objetivo principal, na verdade, é verificar se o aluno sabe fazer conta. Porque, quando você lê o problema, primeiro problema, achar o valor de um terreno de forma retangular, tendo 32,5 metros de frente e 58,7 metros de fundo, à razão de R$260 mil o are. Quer dizer, é um problema cuja a intenção é que o aluno acerte a conta, acerte as contas, né? No fundo é isso. O outro problema, de uma peça de fazenda, 2/5 foram inutilizados no incêndio, venderam-se 4/11 da peça e sobraram 6,30. Qual é o comprimento da peça? Então, quer dizer, são demandas do exame de admissão ao final dos 4 anos do curso primário, são demandas que verificam esta finalidade de que o aluno tem que saber fazer conta exata, tem que saber fazer conta. Isso é um valor, né? É uma finalidade escolar. Então, o erro se inscreve aí, nessa finalidade escolar, e se errou, tem que fazer certo, senão
apanha. Bom, daí a gente passa rapidamente para um novo tempo. É o tempo onde começa a prevalecer a psicologia experimental, a pedagogia como ciência, e, neste caso, o prevalecer a psicologia, o prevalecer as ideias de como é que a psicologia diz que os alunos aprendem, como é que deve ser a graduação. E aí, quem não pode errar é o professor, porque o professor, segundo este período, é alguém que precisa estar de posse de uma pedagogia científica. E isto significa que ele vai propor etapas, exercícios, atividades que seguem, ao considerar as ideias que circulam nesse período, que seguem as etapas de desenvolvimento dos alunos. E, portanto, se ele assim fizer, os alunos naturalmente irão caminhar e acertar. Então, quem não pode errar aí é o professor, porque se aparecerem erros, o diagnóstico que se faz é que quem errou é o professor, que não propôs atividades coerentes e consequentes com o desenvolvimento dos alunos, não é? Bom, a gente pegou também um exemplo aí de onde você tem um pioneirismo desse tipo de trabalho escolar, que é uma escola do interior de São Paulo, num município chamado Casa Branca, que, na verdade, reunia toda uma área, toda uma região do interior paulista, com sede em Casa Branca. Pegamos um relatório de 1936, das atividades que estavam sendo desenvolvidas ali, escritas pela mão das coordenações do trabalho, né? Então, aí você vê logo aí em falas introdutórias do relatório, você vê citação de um daqueles representantes importantes da pedagogia científica, que foi o Lourenço Filho, né? No relatório, as professoras até trazem uma citação do Lourenço Filho, e que eu vou direto a ela lá embaixo. A escola nova proclama a necessidade de verificação objetiva dos elementos da educação e de cada passo do aprendizado, ao invés de apreciação subjetiva do aluno e de seus trabalhos por parte do mestre. Ela, a pedagogia científica, pretende larga introdução de processos de verificação objetiva, ou seja, da medida, não é? Então, essas são as bases que implicam na necessidade do professor bem gerir o trabalho avaliativo, e aí o erro passa a ter um outro significado. Como eu disse, ele reverte para o professor, né? Bom, só para que nós tenhamos uma ideia, nesta mesma escola se aplicaram testes, e o que é interessante é que os professores fazem uma análise dos testes, não do ponto de vista do erro dos alunos, mas do ponto de vista da sua formulação. Cada teste tem uma crítica junto dele. Eu peguei um exemplo, crítica a esse teste que foi elaborado aí para o primeiro ano do curso primário. A crítica diz assim: apresentação difícil. Para a execução desse teste, foi preciso alguma explicação aos alunos. Quer dizer que ele não está bem feito ainda, compatível com o primeiro ano do curso primário. Como eu disse, os erros e as avaliações que são feitas revertem para o rever o trabalho do professor, né? Se o aluno não foi bem, quem não foi bem foi o professor no seu processo avaliativo, né? Bom, aí tem um exemplo interessante desse período, que é um dos livros do Lourenço Filho, de aritmética, e que, se a coisa é tão bem feita e tão passo a passo organizada cientificamente, como se dizia naquele tempo, o aluno tem condição de aprender sozinho. Ele tem condição, e o nome do livro é esse: Aprenda por Si. Então, o aluno, a partir da elaboração do passo a passo dos exercícios e problemas pelo professor, acompanhando aquilo que é vigente,
que é, então, as etapas de aprendizagem, segundo a psicologia àquele tempo, normalmente a psicologia experimental, de base estatística, o aluno tem condição de aprender sozinho, por si, não é? Claro, a partir da elaboração que o professor fez, não é? Passemos aí para nesse sobrevoo, como eu disse, estou fazendo um sobrevoo, né? Depois Neuza vai descer aí as práticas, vai descer aí a cultura, as tipologias, não é? Mas nesse sobrevoo a gente anda mais um pouco e nesse andar mais um pouco a gente vai para a matemática moderna. Então, saímos de um tempo, digamos, mais tradicional, depois um tempo escola novista, agora um tempo de escola moderna. Matemática moderna é ciência das relações, não é? A propositura é que os alunos comecem de uma maneira revolucionária. Antes eles começavam pela aritmética, agora não, eles vão começar pela álgebra, eles vão começar pela teoria dos conjuntos, pelas relações. Então, esta é o cerne da matemática moderna, né? E nas ciências das relações, os cálculos ficam secundarizados. O cálculo pouco importa, não é? Do ponto de vista das ideias pedagógicas que envolvem a matemática moderna. Não estamos falando que isso tenha alterado a cultura escolar, de pronto, que os professores passaram a não dar mais importância para os cálculos, não é disso que estamos falando. Estamos falando das ideias pedagógicas envoltas nesta propositura de que agora precisa se ensinar matemática moderna, né? Precisa se ensinar álgebra, é isso, né? E aí a gente tirou como referência empírica, por exemplo, documentos aí da Secretaria de Educação, do Departamento de Ensino Primário, Secundário e Normal do Estado de São Paulo, onde a gente tem aí os chamados experts que vão trabalhar aí nesse departamento e vão, dentre outras coisas, traduzir textos internacionais para reger o seu trabalho de orientação, os professores, a construção curricular, etc. A professora Lídia Lamparelli, então acompanhada aí de Maria Rigá, Doroti Maria Arthur, Romilda Araújo, elas então traduzem um espírito desse matemática moderna para orientar a nova construção curricular, que é o do Howard Fair, né? Que escreve um texto que é traduzido por matemática na escola moderna, e elas dizem lá no final, extraído no New Trends in Mathematics Teaching, né, volume 1, 1966, preparado pela Comissão Internacional de Educação Matemática, editado pela Unesco. Né? O que vai aparecer lá? A matemática que deve ser ensinada, estamos falando dos primeiros anos escolares, né? Na escola elementar, a instrução tradicional tem estado quase que somente limitada à memorização do sistema de numeração decimal e dos processos de cálculo nesse sistema. Nenhuma atenção é dada à estrutura, à compreensão. Somos de opinião de que somente uma estrutura compreensível da aritmética, dos cardinais e dos números racionais positivos, com as propriedades fundamentais das operações desses números, devem ser ensinadas e ensinadas a todas as crianças desta maneira. Este é o caminho para estabelecer a fundamentação para estudos subsequentes de álgebra, assim como para as aplicações da matemática às ciências. Então, está posta essa ideia de relativizar a importância daquilo que era um valor, daquilo que era uma finalidade importante, de fazer conta exata, não é? E de organizar as contas em sequências. Agora, o cálculo está secundarizado. O cálculo, desde a escola elementar até o ensino superior, esse é um movimento de baixa do cálculo. O cálculo perde o seu status para a álgebra. Não é? E na álgebra, a álgebra é ciência das relações. Não interessa ficar fazendo conta, ficar repetindo exercício, isso aí não tem nada a ver com essa proposta, do ponto de vista das ideias pedagógicas, não é? Bom, aí, isto, claro, sofre depois um bombardeio, né? Um ícone desse bombardeio é o livro do Maurice Klein, não é? O Fracasso da Matemática Moderna. Mas, na verdade, isso aí é uma apropriação brasileira de título, porque o título original, todo mundo sabe, muitos sabem,
que era porque Joãozinho não sabe somar, né? Então, quando a gente abre uma página aí, aparece essa ideia, né, de que o ideário da matemática moderna, que relativiza essas questões de fazer conta, de fazer cálculo, isto vai ser retomado agora na ideia de que, nessa ideia meio jocosa, né, uma amostra da matemática moderna. E ele fala assim, lá embaixo, depois da citação do Wordsworth, ele diz: contemplemos uma aula de matemática. A professora pergunta: por que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2? Aí os alunos dizem: porque ambos são iguais a 5. Respondem os alunos sem hesitar: não. A resposta exata é porque a propriedade comutativa da soma assim o sustenta. A pergunta é: por que 9 mais 2 é igual a 11? Novamente, os alunos se apressam a responder: 9 e 1 são 10, e mais 1 é 11. Está errado, diz a professora. Exclama a professora. A resposta exata é que, pela definição de 2, 9 mais 2 é igual a 9 mais 1, abre parênteses, 1 mais 1, fecha parênteses. Enfim, é uma brincadeira, digamos assim, do autor para tentar convencer os seus leitores do exagero desse abandono, né, nas finalidades que haveria no movimento da matemática moderna, deixar de lado os cálculos, deixar de lado as operações e trabalhar com o sistema, com o campo numérico, a partir só das suas propriedades, das suas estruturas de campo numérico, etc., de campo algébrico e por aí vai, né? Bom, aí a gente chega em tempos de educação matemática, nesse sobrevoo rápido, né? E aí um novo valor aparece, que é o valor que é dado para o cálculo aproximado. Então, uma nova finalidade educativa surge, muito movida pela educação matemática, que é essa do cálculo aproximado. Veja, isto é algo que revoluciona a ideia que normalmente se tem, que o senso comum tem, da matemática. Ora, os cálculos, o valor exato, a ideia da matemática como ciência exata, os cálculos, o fazer conta, isso tudo está presente no senso comum quando a gente fala de matemática, né? Não é preciso dizer que você vai aí, né? Bom, você que é da matemática, faz a conta, divide a conta, é a conta, né? E, bom, então, esta ideia mais recente, ela tem embates com isso que é muito arraigado na cultura maior da sociedade e também, claro, no âmbito da cultura escolar, que é a valorização agora do cálculo aproximado, né? Da relativização das contas, né? Da aproximação. Isto passa a ser um valor. Este valor é defendido até por uma das principais personagens aí desse movimento, que é a Michelle Artig, né? Que em 2002 escreveu algo que a gente traduziu assim: a oposição entre cálculo exato e cálculo aproximado remete às representações estabelecidas entre a matemática pura e matemática aplicada, né? Então, essas representações, matemática pura, matemática aplicada, elas acabam ligando essas coisas. Matemática pura mais ligada ao cálculo exato. Matemática aplicada mais ligada ao cálculo aproximado, né? Representações que circulam. O jogo do cálculo entre aproximado e exato deve ser ensinado desde os primeiros anos escolares. Então, não se vai priorizar o cálculo aproximado, relegando o cálculo exato, mesmo porque ambos estão imbricados, não é? Nesse movimento e perspectivas de ideário pedagógico da educação matemática, né? E o trato com a tecnologia poderá ajudar nessa tarefa. A capacidade de estimar valores liga-se ao trabalho com o cálculo mental, na avaliação de ordem de grandeza. Então, aí você tem um elemento poderoso que é o cálculo mental, aliás, trabalhado em minicursos aí pelas colegas do Paraná, pela Danilene, pelas colegas lá da Federal de Santa Maria, né, que fizeram uma atividade formativa anterior. Então, um papel poderoso do cálculo mental como auxiliar nesta avaliação de ordem de grandeza
e que leva a necessidade de, para que se tenha referência de cálculos aproximados, é preciso que eu saiba lidar com o cálculo mental, saiba lidar, e eu acabo me apropriando de uma avaliação de ordem de grandeza, o que permite eu interagir com o maquinário de fazer contas, de calculadoras, de R$1, etc., e o aluno pode interagir com isso, estimando, avaliando se está certo, se não está, por vias de aproximações, né? Então, em grande medida, o cálculo exato ele vai ficar agora tratado não mais com essa necessidade de algoritmizar e fazer memorizar os alunos esses algoritmos para chegar a valores exatos. Não, haverá uma relação entre a tecnologia e, ao mesmo tempo, o pensar sobre os resultados que a tecnologia nos dá a partir desse trabalho com a aferição do cálculo aproximado, né? Isso está presente também ali, de alguma maneira, está presente aí nas falas da BNCC, né? Então, a área da matemática e tal, no ensino fundamental, anos iniciais, e aí lá embaixo, no último período, está escrito assim: no tocante aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadoras, né? Algoritmos e uso de calculadoras, de um lado, estimativa e cálculo mental do outro, de maneira que essas duas searas interajam e os alunos aprendam a lidar, não é, com o cálculo, e aí o erro fica de outra natureza, de outra perspectiva, como você vai poder observar agora na apresentação da minha colega Neuza. Vamos lá. Eu vou aqui agora, então, parar de compartilhar essa tela e compartilhar uma outra. Deixe-me ver aqui. Bom, então, enquanto ele vai compartilhando a tela, que ele vai fazer esse grande favor para mim, eu vou me apresentando aqui, né, apresentando a minha motivação dessa atividade, que, na verdade, há muito tempo eu esperava por esse momento, o momento de falar aqui no GEMAT Brasil sobre a minha pesquisa, que eu fiz um doutorado, e ela não era numa perspectiva histórica, né? Nós estávamos no campo da didática. Então, achei por bem, nesse momento, fazer uma distinção aqui entre o que é uma epistemologia do campo da didática, né, e a epistemologia do campo da história. Vocês viram na apresentação do Wagner que ele trouxe documentos, né, ele mostrou abundâncias, ele abordou discussões sobre o contexto lá da cultura escolar de determinados momentos. Então, ele empreendeu, assim, uma leitura que está no âmbito aí da história cultural, né? Então, ele está pegando esse viés aí da disciplina matemática e tocou também nas suas representações, né, que houveram durante muito tempo. Então, nós, na verdade, queremos colocar a discussão aqui do erro como uma estratégia didática. Era o tema que eu tinha, né, que era no ensino também, eu chamei de elementar, mas era com os primeiros anos escolares, e foi uma pesquisa que eu fiz numa escola, para mim, completamente desconhecida, uma escola mais antiga de Ribeirão Preto, que na época eu estava aqui em Ribeirão Preto, e também queria entrar na discussão daquilo que estava sendo debatido no momento no estado de São Paulo, que era o SARESP, né, que era um programa de avaliação, um programa que renovou, meio que revolucionou uma base teórica, né, entrando naquela linha do construtivismo. Isso foi nos anos 80, então as professoras que estavam atuando no ensino primário, elas já tinham feito curso, todas se diziam construtivistas, né?
Então, uma coisa que era muito comum, né, elas dizerem, era justamente dizer, não, o erro é construtivo, o erro é uma hipótese, né, para a construção do conhecimento. Assim que eu entendo o erro, quando eu perguntava a respeito do erro. E a minha intenção era entrar um pouco no cotidiano da escola, na sala de aula, e ver o que ocorria em relação, né, à prática, ao cotidiano, porque às vezes o discurso ele diz uma coisa, né, e na prática a gente sabe que a teoria é outra. Então, eu conversando lá com a diretora da escola, ela disse, não, professora, fique à vontade, a senhora pode frequentar as aulas, combine com a professora, né, os períodos que a senhora vai estar presente, que eu não ia assistir às outras disciplinas, era só aulas de matemática, e eu vou lhe contemplar com a professora mais construtivista da escola, né? É uma professora queridíssima aqui, muito boa professora. Então, eu já fiquei muito feliz, né, de estar participando ali da pesquisa dessa escola e de também poder contratar com uma professora que já tinha, né, alguns conhecimentos aí sobre essa nova base. Pode ir passando a outra imagem. Bom, então, como que eu me fundamentei aqui para conversar com vocês? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da problemática, né, dessa pesquisa, que eu já iniciei falando. Depois eu mostro quais fundamentos teóricos eu me servi naquele momento, falar das concepções de erro, né, das práticas avaliativas, dos erros e erros, eu coloquei em maiúsculo e minúsculo, para mostrar que tem diferenças, e também falar do erro e profissionalização. Okay? Seguinte. Então, acompanhando aqui, nessa primeira parte dos fundamentos epistemológicos, nós chegamos ali numa leitura de Bachelard, que é uma visão mais epistemológica, né, que ele vai falar das diferenças entre o tempo, né, das ciências, que ele diz que, às vezes, ocorre uma pausa ali, né, um tempo stand-by, para poder avançar. A ciência ela não caminha assim em linha reta também, né? Então, nessa perspectiva do Bachelard, não sei, não está aparecendo aqui a imagem. Não está aparecendo? Não está aparecendo? A do... Passando essa aí, qual que seria? Passando essa, é essa. Então, essa epistemológica aí que eu estou tentando colocar, né? Então, nessa perspectiva epistemológica, nós temos uma discussão assim. Esse livro dele, O Novo Espírito Científico, que ele escreveu em 1938, ele fala dessa construção permanente, né, da ciência, certo? E o conhecimento científico ele passa por uma constante correção, ele chama até de retificação, né? E entra também na questão do obstáculo epistemológico, quer dizer, alguns momentos onde tem que ser superado, né? O momento de crise, o momento de estagnação dentro do conhecimento daquela área, então tem que ser superado. Então, ele diz que conhecemos contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal feitos, superando aquilo que o próprio espírito tornou-se obstáculo à sua espiritualização. Como eu estava no campo da didática, nesse momento eu me interessei também de verificar lá em Brousseau, né, que estava trabalhando as questões de didática, e ver como que era o processo, né, de ultrapassar de um conhecimento anterior para um conhecimento, vamos dizer, mais avançado, mais científico. Então, olhei lá também a questão do erro, como que esse erro ele era percebido ali. Então, tinha uma categoria de devolutiva, né, que eu vou falar um pouco mais adiante aí nas práticas avaliativas, que era aquele momento, né, onde o aluno é questionado sobre o erro e quais as
respostas, as devolutivas, o que acontece nesse momento. Na perspectiva psicogenética, que é o slide seguinte, nós temos a teoria piagetiana, né, a psicopedagogia, né, a psicogenética, que é a questão que ele trabalha o desenvolvimento. Enquanto lá no bacharelado a palavra-chave seria a retificação, né, aqui seria dar um lugar nobre aí para o erro. E o erro ele é um elemento, né? Ele faz parte aí da construção do conhecimento. Então, a palavra erro, ela não faz parte do vocabulário de Piaget, tá? Eu procurei nos arquivos lá em Genebra alguma coisa sobre o erro, não achava nada. E a coordenadora disse, não, ele não falava em erro, né? O que ele se interessava era a ação física ou mental, quer dizer, como que o aluno se mobilizava frente a um obstáculo ali, né? Quer dizer, erro e acerto, na teoria do Piaget, são apenas detalhes dessas ações, né? Dessa atividade, dessa ação do aluno ali. O que se retira de importante dessa abordagem é que o desafio central que coloca o construtivismo é uma pedagogia de tornar o erro um observável para o aluno. Foi aí que nasceu a minha tese. Eu queria saber também se esse erro era um observável para o professor, se o professor observava esse erro, né, com outros olhares. Então, o erro aqui, nessa dimensão aqui da psicogenética, ele é um indicador da lógica do aprendiz, né? Ele expressa contradições entre esquema de assimilação e a realidade. Quer dizer, às vezes, a criança internaliza coisas equivocadas da própria realidade, né? Então, o erro é também um resultado, né, uma decorrência das formas como a criança leu a realidade e internalizou, quer dizer, assimilou determinados esquemas, né? Então, ele pode também ficar compreendendo de uma forma errada. O erro não ocorre por acaso, ele também tem teorias implícitas, né? Teorias em ação. E quem vai trabalhar muito essas teorias em ação é o Verneau, que também é dessa mesma linha aí, piagetiana, né? No slide seguinte, eu olhei também uma perspectiva sociológica. Por que sociológica? Porque nós estávamos num momento lá, nos anos 90, que ainda se falava muito do fracasso escolar, certo? Isso foi muito forte, essa discussão, esse debate nos anos 70, mas perdurou aí nos anos 90. E o Perrenu, né, aquele sociólogo suíço, ele esteve muitas vezes no Brasil, ele tem livros, eu li a tese dele de doutorado, e uma das coisas que me chamou a atenção, ele dizia lá que não mexa na minha avaliação. Até ele deu esse título também para um artigo, depois que ele publicou, que o professor estava numa zona de conforto, e para sair de uma concepção e ir para outra, em termos de avaliação, em termos de práticas mesmo pedagógicas, era um trabalho bastante difícil, né, porque ele tinha contatos lá com as escolas, então eles tinham projetos onde tentavam desnaturalizar uma série de conceitos que estavam muito arraigados nas práticas dos alunos, né, dos professores, inclusive a concepção de erro. Nessa discussão, ele conseguiu dizer lá que esse erro devia perder essa conotação negativa, né? Então, é sinal que, nesse momento, ainda as representações lá de uma pedagogia lá do tempo ainda dos jesuítas estava bastante viva, né, nas escolas. E passando, então, a ser a essência da pedagogia do sucesso e não do fracasso. Então, era um momento que se discutia muito as questões do fracasso no campo da sociologia, né? Ao ser olhado, então, de um modo mais construtivo, esse erro, ele defendia essa ideia, que ia gerar uma autoestima do aluno, né?
Porém, para que ele acerte mais, o aluno, né, para o aluno acertar mais, era preciso que tivesse oportunidade de errar mais, sem ser punido. Isso sugere, então, né, que o erro ele tinha uma conotação de culpa, de punição, então acabava travando um pouco a aprendizagem do aluno. Aí outra defesa que ele fazia a respeito do erro era libertar esse erro do aluno, não apenas para o professor prestar mais atenção ao erro que cometeu, mas ele tinha que prestar atenção também ao próprio aluno. Quem era esse aluno? O Perrenu, ele era um educador, né? Um educador que se destacou muito na discussão das diferenças, certo? Então, lá na Suíça tem um trabalho muito grande nas escolas, que ele foi um dos idealizadores, né? Das professoras trabalhar com as diferenças na sala de aula. Aqui no Brasil, até a orientadora Maria André, né? Em memória, Maria André, ela fez um livro chamado As Diferenças na Sala de Aula, também tem um artigo lá que eu entrei com essa discussão do erro, né? Então, esses alunos desfavorecidos, com dificuldade de aprendizagem, eles passam a ser olhados de outra forma, né, dentro desse processo aqui, que o Perrenu está chamando, porque a tese dele se chamava Fabricação da Excelência Escolar, certo? Ele colocava o sistema como produtor de uma imagem, né, de uma coisa que não era bem a realidade, que a escola, às vezes, não parava para verificar se aquilo estava corretamente colocado para os alunos, para os programas, né, para os currículos. Bom, de acordo, então, com o Perrenu, que foi em 1995, isso, trabalhar com erro já é procurar uma proximidade com o aluno e que apresenta dificuldades nas escolas. Ir ao encontro dos desfavorecidos e, portanto, pisar no terreno do fracasso escolar. Bom, nas concepções de erros, nós, olhando lá, então, esses fracassos, a gente se remete lá à matemática escolar tradicional, né? O que é o erro lá nessa matemática, né? Que vem lá do jesuíta. O erro é um vírus, é uma espécie de vírus, não é o Covid, né, 19, mas é um vírus que deve ser eliminado. Numa pedagogia ativa, ele tem, como demonstrou Piaget, um caráter mais nobre. Ele deve ser reconhecido como elemento constitutivo da construção do conhecimento. E na pedagogia ativa, como o Wagner bem colocou, ele tem, como mostrou também Piaget, um caráter nobre, né? Ele deve ser reconhecido como esse elemento da construção. Então, o que acontece nesse momento aí, né, da pedagogia tradicional? Se o Wagner puder mostrar umas imagens que eu deixei separado. Eu preciso abrir outro... eu vou falando aqui, Wagner, enquanto você abre, né? É uma pedagogia do exame. Quer dizer, é uma pedagogia que tem relação com a culpa, né? Com o fracasso. Esse vírus deve ser eliminado, que é o erro, né? Há uma carga moralizante do erro. A escola tem que fazer uma asepsia do erro, né? E um dos sinais disso são os cadernos dos alunos. Os alunos apagam o erro, né? Os alunos apagam o erro e só colocam o certo. Então, é a cultura do acerto que vai valer aí, né? E há uma eliminação também dos riscos de contágio, quer dizer, se deixar as coisas erradas ali, a amostra nos cadernos, vai contagiar, então o aluno ele vai ficar com, porque tem uma atitude moralizante, né? Ele vai ficar assim, desleixado, sabe? Nessa pedagogia, teve uma autora, ainda das ciências, nós já falamos do Bachelard, a Baruch, a Estela Baruch, ela é uma educadora da França, né? Eu tenho o livro, mas no momento não tenho aqui para mostrar.
ela dizia que é uma violência essa atitude ou essa abordagem do erro, né? Como culpa e culpando o aluno. Porque essa violência ficou oculta nos cadernos, isso que eu estava comentando, né? Que há uma limpeza nos cadernos, você não acha, por isso que é tão difícil pesquisar erro, porque são poucos os cadernos que você vai ver ao vivo ali o exercício que o aluno fez. Geralmente está tudo certinho, já corrigido. Aparece também fixada nos quadros negros, era o tempo do quadro negro, né? Então, na hora que a professora está dando aula, então o aluno vai para o quadro, ela vai fiscalizando os demais que estão nas carteiras, e aquele que está no quadro fazendo exercício, ele está errando, então ali fica visível, e é muito difícil você ter essa imagem. Nas cópias riscadas de vermelho, sobre esses riscos de vermelho e nos julgamentos feitos lá, que ela coloca que há milhares de crianças perfeitamente aptas a fazer matemática e justamente acusadas de serem incapazes, essa autora, ela faz uma crítica profunda sobre os registros que ela encontrou. Eu não sei dizer agora, que eu estou sem os materiais aqui, quantos cadernos que ela avaliou, e quantos documentos escolares que estavam, ela chamava de crucificados, cheio de cruzes, né? E alguns tinham comentários do lado, chamando o aluno de burro, chamando ele de asno, chamando, sabe? Está em francês, mas quer dizer isso, quer dizer, você não prestou atenção, se você não raciocina, você não vai acertar, umas coisas sempre assim, culpando o aluno daquela falha, daquela ausência, né, de conhecimento, e ela acha que isso era uma grande injustiça que se fazia nas escolas, certo? Nós temos umas figuras aí que eu gostaria de mostrar, se vai encontrar, que uma vez eu dei um curso de formação continuada para os professores da rede em Curitiba, municipal, não sei se dá para ver bem a imagem, e eu pedi que as professoras desenhassem o que elas estavam, qual que era a representação dela do erro. Então, tem erros numa percepção mais negativa, né? Eu não sei se dá para ver bem aqui as imagens, mas são erros que, eu vou pegar aqui na minha tela, que está tão fraquinho para poder comentar um pouquinho mais para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas eu acho que está nítido, viu, Neuza? Aí eu que não estou enxergando. Eu vou pegar o meu aqui. Ah, tá, já arrumei aqui, vai. Então, nessas representações, tem desde a tristeza, né, a ansiedade, tem a impossibilidade do aluno perguntar, né? Tem o erro que esquenta muito a cabeça, né? Está saindo estrelinha e fumaça da cabeça. O erro deixa frustrado, quer dizer, são sentimentos negativos que estão pondo, né? Aí o erro que está representando no desenho, né, é uma tartaruga, né? Ele caminha, leva a pessoa, caminha lentamente, porém faz refletir sobre suas atitudes. Aqui já é um erro numa perspectiva diferente, né? E o erro é algo que recebe um castigo, o aluno se sente diminuído, né? Pelo peso da escola. E assim vão as representações, né? Condenação, o erro é uma mancha escura, né? Algo muito obscuro, bastante angustiante, enfim. Tem várias representações aqui do erro, né? Se você puder passar mais algumas, Wagner, acho que já foram todas. Estou passando, já estou na forca aqui. Certo. Então, essas representações, na verdade, foram feitas por um pouquinho, quase a metade dos professores que estavam fazendo o curso. Tinha 30 e poucos professores, eu calculei, tinha 47 professores, aliás, 47% dos professores que tinham essa visão, essa concepção negativa do erro, certo? Então, aquilo estava ainda presente, eles eram professores, não eram alunos, né? E estava presente. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos... Sim? Não, só chamar atenção aqui numa caracterização do erro, é uma cruz, porque representa a morte.
e, ao mesmo tempo, a cruz representa que é a redenção, significando a ressurreição. Pois é, eu acho que aí, na verdade... Aí outra aqui, ó, o erro, para mim, é uma nuvem escura. A morte é lá, acho que é das ideias antigas, né? E a ressurreição é uma ideia nova, quer dizer, o erro e o acerto, eles andam juntos, né? Então, como diz acho que é o De La Torre, ele diz, olha, o erro é uma moeda de duas faces, né? Então, tanto representa um lado negativo como um construtivo. Então, são muito interessantes essas imagens aí, para a gente ver. Aí, ó, uma delas aqui mostra que é o fantasma. O erro é um fantasma. Não sou o erro. É o erro, né? Eu não estou conseguindo ver, porque eu estou com um computador pequeno aqui. O erro é como um buraco negro. Ixi. Esse buraco negro aí, ele tem... Agora, Neuza, não sei se você está vendo, eu estou num slide que fala das representações isso, do erro. então, vamos ver, esses 53% dessas representações construtivas aí dá para ver bem. É uma imagem, então, bem construtiva do erro, né? O erro entra como elemento natural do processo do conhecer, o erro é uma questão desafiadora, né? E é um erro sem culpa e sem medo, né? Tudo que era lá das representações negativas, ele aqui já muda, né? Vira a página e já dá um ar mais otimista aí para o erro do aluno. Isso quer dizer que naquele momento, que era os anos 90, já havia, então, professoras que estavam com uma concepção nova do erro, né? Já não estavam mais olhando o erro do aluno e culpando o aluno. Então, já tinham assumido, trazido para si próprio, né? Aquilo que o Wagner falou, que o erro, ele deixa de culpar o aluno e passa agora a olhar o professor. E é aquilo que eu estava procurando na minha tese, quer dizer, está sendo observado o erro pelo professor, né? Quer dizer, ele vai rever, ele vai refletir sobre o seu planejamento, ele vai refletir sobre suas provas, ele vai refletir sobre a qualidade das tarefas que ele passa para os alunos, enfim, a questão do método, o método que ele está usando está dando resultado, né? A forma como ele está avaliando. Então, já é uma reviravolta aí em termos de concepção de erro. Isso estava lá nos anos 90. Não que tenha desaparecido tudo, que a gente sabe que não desaparece tudo, né? Então, numa imagem seguinte... Eu estou ainda passando as representações construtivas. Certo. E mais à frente, tem uma concepção dialética do erro, que essa concepção, assim, eu achei interessante, né? Que entre as duas faces do erro, era uma poesia que uma das professoras fez, eu achei que ela sintetizou tão bem. Se errar é proibido, como posso aprender? Se errando é que eu aprendo, e ao errar eu sou punido, ainda menos eu entendo, vou ficando inibido, o meu erro não desvenda. Mantenho sempre escondido, e escondendo não aprendo, mas também não sou punido. Sigo em frente, não sabendo, me fingindo de entendido. E na escola vou sobrevivendo, um universo desconhecido. Então, ela retratou bastante com clareza aí, né, essas duas dimensões do erro que nós falamos aí até o momento, certo? Voltando lá aos nossos slides, esse quadro da Unesco aí mostra já as diferenças, né? Então, pessoal um diferente do outro, sabe? Então, está mostrando uma relação aí com as diferenças também de erros. Só um instantinho, Neuza. Uhum.
Você já está vendo aí? Pedagogia do exame? Sim. A pedagogia do exame é aquela que nós já comentamos, né? Que o erro é visto como um vício, para ser eliminado, até está repetido aqui, né? Tem risco de contato, é uma carga moralizante, né? Ele lembra castigo, ele lembra culpa, ele lembra fracasso, né? Por isso que provoca todas aquelas representações negativas. Isso parece que está meio que cristalizado, né? Na ideia da escola mais antiga. Nessas representações, eu volto aqui, né? São 47% o erro como culpa, né? Como falta de conhecimento, como incapacidade do aluno. É uma visão da matemática como uma ciência rigorosa e difícil de aprender e de ensinar. Então, aí surgem os mitos também, né? Dessa concepção, que é falta de dom, que só alguns, né, têm. São 4 horas. Desculpa. Só alguns têm esse dom para resolver essas questões, para acertar, que outros não têm mesmo qualidade ou potencialidade, né, para aprender matemática. Tudo isso são mitos. Preconceitos em relação ao aluno que erra, né? Quer dizer, esse aluno fica taxado como aluno fraco, aluno incapaz, aluno com dificuldade. Aprendizagem como um processo linear, quer dizer, no afã de cumprir o programa, né, os professores vão deixando para trás aí esses alunos que não estão conseguindo acompanhar, certo? Na escola ativa, então, essa representatividade faz aquilo que o Wagner disse, né, um deslocamento do ensino do professor para a aprendizagem do aluno. O aluno não é mais culpado pelo erro, né? Esses alunos, pela pedagogia lá, de uma perspectiva da psicologia experimental, eles já foram diagnosticados, foram muitos testes, né? Eu, inclusive, quando fazia escola normal, a gente tinha que aplicar aqueles testes da ABC, cada uma das crianças da sala de aula, e aí a gente computava tudo, ver quais que eram os que estavam classificados para ir numa sala melhor, né, que tinha maturidade para leitura e escrita, para o cálculo, quais os que ficavam numa sala de médios e outros que ficavam também numa outra sala bem iniciante, certo? Então, tinha os mais adiantados, os médios e os mais fracos que estavam precisando de um tratamento, de uma abordagem diferente aí para suas atividades. Aquele aluno que não obteve êxito, porque o método não foi bem utilizado pelo professor, né? Então, esse olhar agora se volta para o professor. E a culpa, então, é deslocada para o professor. Seguinte. E nessas representações construtivas, são 53%, né, que fizeram essas imagens aí mais construtivas do erro. Esse erro, então, é um elemento natural, visto como um elemento natural do processo de conhecer, é uma questão que desafia bastante, né, o professor, e é um erro sem culpa e sem medo. Então, mais que uma resposta, esse erro, na verdade, é uma pergunta que o aluno está fazendo para o professor. E daí, professor? Quer dizer, o que eu faço, né? Mas é algo meio que invisível. É um tal de um conhecimento tácito ali, né? Que o professor tem que acabar, uma informação que não está visível aos olhos, mas ele tem que decifrar. Bom, nas práticas avaliativas, eu vou até contar um pouco dessa avaliação, a primeira avaliação que teve aí por esse programa aqui do Estado de São Paulo, Saresp, que eu acompanhei. Olha, as provas vieram fechadas, lacradas em carro, estritamente programadas para serem entregues dentro de um horário X. A escola dispensou todas as aulas e escalou professores. Tinha gente de prontidão desde o portão de entrada do carro, parecia eleição, né? Muito, assim, em suspense tudo, sabe? Tudo muito bem vigiado, sabe? Eles esmeraram no controle, no sentido de que queriam ver realmente o resultado
daquilo que estava sendo trabalhado durante um período que era o construtivismo, né? Então, as provas foram programadas já em cima daquilo que estava sendo trabalhado nos cursos de formação também, continuada, professores e tal. E as salas de correção, depois de os gabaritos, eram todas com fiscalização, né? Em salas separadas, as provas foram empacotadas, tudo, foi feito tudo, os levantamentos, a catalogação e tal, e mandado embora. Mas antes de ir, eu pedi para ver algumas provas, e numa das turmas, eu percebi que o maior acerto dos alunos daquela turma foi um problema que tinha uma imagem de uma criança tomando sorvete, sabe? Aqueles erros de contas, né? Aqueles cálculos, os algoritmos que tinha as continhas, o aluno simplesmente chutava aquelas questões. Ele não fazia. E alguns, acho que fizeram assim, de memória, e conseguiram acertar. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o problema historicizado, né? Contando uma história, não era aquele problema que sugeria ou pedia, né, uma conta seca, vamos dizer, né? Era um problema que a gente chamava de problema vestido, certo? No momento lá da escola nossa, falava problema vestido. Contava uma história ali e tinha imagem, melhor ainda quando tinha imagem, aí o aluno acertava, certo? Bom, nessa correção, dentro das práticas avaliativas, eu também apreendi momentos em que se fazia a correção no quadro. A correção, ela aparece ali, quando é feito no coletivo, né, junto na própria sala de aula, como um espaço dinâmico para o trabalho do erro, porque cadernos a gente não podia contar muito, porque os cadernos, eu verifiquei, eles estavam todos certinhos, o aluno tinha apagado e colocado tudo da forma correta, não achava erro. As provas, algumas nós tivemos acesso, outras não, porque eles tinham distribuído para os alunos levaram para casa, alguns já não tinham mais, descartaram tudo, era a cultura do descarte, né? Bom, o aluno ia à lousa, e nesse ir à lousa, esse aluno, geralmente, ele vai fazer aquilo que está colocado. Se ele fez o exercício em casa, ele já tem, né, uma representação. Mas, geralmente, a professora fica arrumando lá. Você faz isso. Não, apaga aí, arruma assim, assim, assim. Os demais que estavam nas carteiras iam apagando seus cadernos e copiando. Então, não se via um momento onde havia um diálogo, uma discussão, né? Por que você fez assim, por que não? A impressão que dava é que a professora precisava otimizar o tempo para cumprir o programa. Ela ia perder muito tempo. E, de fato, o Perrineau falou lá na tese dele que um dos problemas que leva o professor a passar a culpa aí para o professor é justamente isso. Como que ele vai atender uma sala de 40 alunos sozinho, né? Então, ele estava fazendo uma crítica de países, que lá não é o caso, né? Lá eles têm, para 15 alunos, 2 professores na sala, auxiliares e tal. Mas um professor sozinho, ele não consegue, né, fazer um atendimento mais individualizado para o aluno, nem nessa hora da correção. Então, é uma correção meio que vapt-vupt, só para, né, cumprir. E a intervenção do professor, na verdade, ela é meio nula, né? Porque o aluno não expõe aí o momento onde ele errou e por que ele errou, como que dá para refletir. Então, era pouco visto, pouco praticada essa nova concepção. No discurso, elas eram, né, todas construtivistas, mas na hora de mostrar ali como que se lidava com esse erro, então era numa visão mais antiga. As formulações dos alunos são quase nulas, suas ações consistem em quê? Em substituir, né, sem a devida reflexão, os erros pelas formas corretas apresentadas na lousa. A tarefa corretiva vai se transformando na exposição de um modelo correto de resolução de tarefa e da valorização dos procedimentos algorítmicos. A institucionalização é primitiva, aliando a institucionalização primitiva à remediação.
Institucionalização quer dizer uma prática que cria raiz ali dentro da cultura escolar, né? Então, acaba sendo no modelo anterior. Por mais que toda aquela riqueza de materiais que a Secretaria da Educação tinha produzido e os cursos que tinha dado aos professores, ainda as práticas de sala de aula demonstravam que estavam dentro de um processo de avaliação bastante ainda antigo. Né? Seguinte. A próxima. Bom, eu já comentei desse livro da Estela Baruch, né? Nós já até comentamos esse pensamento dela. O livro se chama A Idade do Capitão, né? Do erro em matemática. Esse título, A Idade do Capitão, é o seguinte, ela conta lá no livro que ela passou um problema para muitos alunos sobre um probleminha de adição, que tinha num barco, né, ia passar um barco no rio e levando 10 carneiros e 15 ovelhas. E a pergunta que estava lá era qual a idade do capitão. A maioria somou o número de carneiros de ovelha e deu a idade do capitão 25 anos, certo? Mais ou menos assim. Ela não se conformou, porque parece que a escola cria uma gramática, né, da escola, que o aluno vê conta, ele já vai somando, ele nem pensa, ele já vai direto pegando os números e somando. Ela aplicou isso com professores, com um grande número de professores, aconteceu a mesma coisa, eles foram diretamente uma conta para fazer, viram que era isso, juntaram, pronto, a idade é tal. Então, ela fala que realmente é muito difícil, né, fazer essa mudança lá nas práticas dos professores. E também, uma outra observação que eu fiz lá dentro do trabalho foi as diferenças de erros. Né? Tem um texto, acho que eu não sei se é da Michelle Artig, Wagner, esse sim, sim. Mas não é daquele ano de 2002, é outro. É um que ela publicou numa revista, que na época eu tive acesso, uma revista lá da França, que ela fala assim, existem algumas crenças arraigadas no ensino de matemática que podem ser produtoras de erros, como, por exemplo, todo número tem um antecessor e um sucessor. As professoras falam isso para os alunos. A multiplicação produz números maiores, né? A divisão produz números menores. Quando essas propriedades são transferidas dos números naturais para os racionais, criam erros particularmente resistentes. E é o que nós chamamos de erro sistemático. Difícil de tirar isso, sabe? Quer dizer... Obstáculo epistemológico, né? Epistemológico do forte. Por isso que o Piaget, eu tenho uma entrevista que ele dá uma declaração que a matemática moderna foi um fiasco por conta da linguagem, né? Os professores não cuidavam do que falavam para os alunos. E, de fato, eu, nessas idas lá na escola, uma aluna falava, professora, eu erro, a professora fala que eu não penso. Não, lógico que eu penso quando eu erro. E, de fato, para raciocinar, precisa pensar, né? Ela pensava também. Quer dizer, a forma... Às vezes, os professores fazem isso de uma forma meio que inconsciente, é um hábito pedagógico, né? Aquilo que é tão falado lá com Bourdieu. Mas o Perrenoud, ele falava muito disso, quer dizer, tem um ofício do aluno que ele vai meio que direto reproduzindo as coisas, sem pensar, de tanto que a professora fica falando determinados chavões na aula, né? Então, ele não para mesmo para pensar e acaba. Então, tem erros aqui, que são erros conceituais, né? Tem erros de distração. O problema que eu vi nessa pesquisa, eu até fiquei um pouco deprimida. A avaliação do professor, a hora que ele vai contabilizar a nota, ele não faz distinção entre um erro de peso, no caso, um erro conceitual, que vai fazer uma multiplicação no lugar onde deveria ter feito uma divisão, né, um problema, com um erro que o aluno só errou uma vírgula, ou, sei lá, trocou um número, na hora de fazer o cálculo, ele
perdeu aquela carga horária, a carga de memória, né, de nível aqui fala sobrecarga cognitiva, aqui, ó, erros devido à sobrecarga cognitiva. Às vezes tem muita quantidade ali para calcular, e não estou falando de calculadora, não, é tudo na cabeça mesmo, e no lápis, né, na escrita. Então, esses erros aqui, eles são avaliados da mesma forma que os erros conceituais, então deviam ter valores diferentes, certo? Então, tem muita justiça que se pratica aí no campo da matemática, que é por conta dessa forma aí de não ter essa observabilidade do erro, certo? Erros relevantes de redação. Vocês acreditam que tem muitos erros que não são de matemática, são erros de outra disciplina, da linguagem, da língua portuguesa, porque as crianças não entendem o que está escrito, a apresentação do problema lá, certo? Então, acabam errando e não são nem erros por conta da matemática. E são descontáveis, lógico, né? Então, bom, o que a pesquisa evidenciou nessas dimensões aí é que discutir o erro comentado pelo aluno é uma estratégia didática inovadora, quando se pretende uma revitalização da prática avaliativa em direção à pedagogia do sucesso escolar. Numa dimensão construtiva, o erro configura-se como uma oportunidade didática para o professor. Primeiro, por ser um guia para um planejamento de ensino mais eficaz, oferecendo indícios importantes para a identificação dos processos subjacentes da construção conceitual, condição relevante na organização do ensino. Segundo, porque, se olhado com mais rigor, poderá oferecer novos elementos para o professor refletir sobre suas ações didáticas, e, com isso, dar novos direcionamentos às suas práticas pedagógicas, o que certamente incidirá no seu desenvolvimento profissional. E, por último, a última lâmina aí, vai falar que o erro... Acabou aqui, Neuza. Acabou aí, né? Eu ia falar numa última parte aí, eu vou dizer aqui agora, que o erro, ele tem uma relação forte aí com esse movimento aí, né, essa transformação aí do erro, quando olhado pelo professor, uma incidência forte na profissionalização do professor, porque nos anos 90 nós tivemos leitura de Isaac, de Schoen, de Perrenu, do Nova, todos falando que precisava de reflexão crítica, né? Os pedagogos, as pessoas abarcaram toda essa literatura. Só que me parece que dali tinha que definir, ou tinha que sair os momentos de transformação dos saberes, né? No caso que nós estamos tratando disso agora dentro do projeto dos saberes profissionais. O erro é um saber profissional, mas precisa ver que movimento que é feito, né, como que ele é mobilizado ali dentro da escola para se tornar, então, esse saber cientificizado, né, como diz, certo? E que vai incidir na vida profissional aí, né, que vai ser profissionalizado, vai se tornar algo mais especializado. Então, era isso que eu queria colocar. Agora vou estar aberta aí às questões, né? Se há tempo, acho que eu falei demais, né, Wagner? Mas não, está perfeito. Muito obrigada pela atenção. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui para eu repassar as questões para a professora Neuza, que é especialista. A Valéria diz, ao longo do tempo, o erro foi sendo associado ao fracasso de diversos personagens, o aluno, o professor, a própria escola. Como esteve o papel do livro didático no trato com o erro? Havia orientações? Eu vou responder? Passo para você, Neuza. Eu respondo ou quer responder, Wagner? Pode responder, Neuza. Então, eu, nessa pesquisa que eu fiz, eu não consultei livros didáticos, apenas os materiais aqui da Secretaria de Educação de São Paulo, né, que eram chamados os vermelhinhos, eram os cadernos, né, que eram
feito tipo uns guias para os professores, e ali só tinha muito brevemente colocado que o erro era uma hipótese da construção do conhecimento, que né, fazia parte, né, que tinha que ter um lugar especial, mas não tinha, assim, detalhes, certo? Eu até, depois disso, depois que eu fiz o meu trabalho, que eu comecei a pesquisar um pouco livros didáticos, eu comecei a olhar, mas nos manuais pedagógicos, esses da Irene de Albuquerque, do Dávila, do Thorndike, nós encontramos muitas recomendações a respeito do erro, né? Desde aqueles manuais, quando eu falo manuais pedagógicos, estou me referindo, eu faço uma separação entre livro didático, aquele que o aluno, que é adotado na escola de matemática, português, história, mas na escola normal e na pedagogia, como são livros de consulta, né? Não é adotado um livro só, tem que ler muitos, né? Então, ali tem recomendações. Os programas também têm alguma mínima referência sobre o que fazer com os erros. Porque uma das formas do professor querer remediar, que ele usa muito a palavra reforço, na verdade a palavra reforço seria tipo um remendo, né? Uma remediação. Eu não gosto dessa palavra, eu adotei a palavra apoio pedagógico para tirar esse reforço que ficava muito comportamentalista. Então, o que se recomendava ali era a repetição, viu, Valéria, de um bloco de exercícios repetitivos mesmo, sabe? Então, por ali, o aluno não conseguia, ele só ia memorizar, né? A forma certa, o passo a passo do fazer, só isso. Não sei se eu respondi. Danielene está cumprimentando, está dizendo que no curso onde ela trabalha, a questão de valorizar as estimativas, né, na concepção de desenvolvimento de pensamento, de buscar estratégias que são, na verdade, ideias pedagógicas mais atuais, né, talvez não pela sua novidade, mas pela insistência e oficialização desse tipo de ideário pedagógico, né. Eu acho muito Ainda a propósito de livros didáticos, a gente ainda carece de estudos, né, e pesquisas históricas sobre o erro, né, em diferentes materiais, né. Dificilmente a gente encontra, digamos, livro didático, pelo menos aqueles que passaram pela minha mão, em que o autor diz assim: olha, há várias possibilidades do aluno responder essa questão. Ele pode responder assim, ele pode responder assado, ele pode... Em geral, você tem os manuais, você tem os guias que acompanham livros didáticos, né, que, na verdade, constituem uma espécie de alívio para o professor, onde estão lá colocadas as respostas certas, né, às questões formuladas no livro do aluno, né. A Célia diz: o erro na matemática escolar, na minha fala, parece ser uma herança difícil de ser ultrapassada. Eu acho que sim, Célia, porque, de outra parte, a fala da Neuza nos convida a pensar nos estudos de erros em geral. Seria pertinente estudos específicos sobre os erros matemáticos. Então, respondendo continua, estudo de hoje trazem a interpretação do erro como elementos fundamentais nas atividades formativas dos professores. Sim, de minha parte, aqueles elementos que se enraizam na cultura escolar, eles são sempre difíceis de serem mudados, né? Porque eles envolvem todo um complexo de heranças e permanências. Por outro lado, isso não quer dizer que a cultura escolar seja imutável, que ela não mude, ela vai se apropriando aí do ideário pedagógico e trabalhando com aquilo que ela vai achando viável do ideário pedagógico, né?
Agora, é preciso sempre confrontar o ideário pedagógico com as condições de trabalho do professor, né? Se um professor está gerindo e fazendo a gestão de uma sala de aula de 40 alunos, 35 alunos, é meio complicado você pensar que o professor vai assumir no seu ideário pedagógico, transformá-lo em prática, de uma observação aluno por aluno, de uma conversa, de uma criação de estratégias diferenciadas, etc., né? Então, a realidade que a cultura escolar expressa, ela é a realidade do possível. E, muitas vezes, os professores podem até ficar convencidos de determinados ideários pedagógicos, nos cursos que eles fazem, nas atividades que eles realizam, mas as condições que se apresentam no trabalho do professor, elas são muito adversas para que esse ideário possa se fazer prática, né? Então, essa é uma análise que também relativiza as mudanças da cultura escolar e não atribui à cultura escolar um lugar de conservantismo, um lugar de não alteração, um lugar de resistência, né? É preciso que se faça esse tipo de análise. Por outro lado, a gente viu, como foi mencionado, Célia, e agora eu passo a palavra para a professora Neuza, dessas possibilidades de transformação que ela já viu na pesquisa que ela fez com os professores nesse auspicioso percentual que mostra 57% dos professores já pensando de modo um tanto diferente com relação ao erro que os alunos cometem, né? Então, eu não sei se a Neuza talvez queira falar um pouquinho. Desculpa que eu vou acender a luz aqui, que está ficando já meio escuro, e eu peguei o livro aqui, estou fazendo propaganda, não, é que eu achei uma coisa interessante aqui, porque às vezes a gente quer mudar, né, Wagner, e acaba meio que um pouco assim, usando as ferramentas antigas, né, numa situação nova, certo? Então, eu tenho um exemplo aqui que eu estou procurando, mas eu acho que vou demorar um pouquinho, na hora que eu encontrar, eu falo, está aqui no final, que é fazer uma codificação dos erros da sala de aula com sinais cor verde, cor vermelha, cor azul, certo? Mas, assim, o professor tem que explicar para o aluno, né, que tipo de classificação de erros que ele quer, né? Que é uma forma de induzir o aluno a ter autonomia para refletir sobre o seu próprio erro. Certo? Eu fiz desse exemplo aqui, porque a gente sabe que é difícil, com a forma de avaliar antiga, mudar. Aí o aluno, ele se interessa mais porque ele mesmo vai contabilizar os seus erros, aonde que ele está errando. E, lógico, aqueles erros conceituais, o professor também fica informado, né, nessa contabilização aí, de que temas ou de que dificuldades que ele tem que voltar lá e explicar e melhorar, né, o ensino, certo? É uma estratégia, eu estou trabalhando no momento com algumas estratégias de redimensionar um pouco essas práticas avaliativas de sala de aula, né? Está fazendo trabalho na sala de aula, ok? O que você acha? Pode passar, seguinte. Ô, professora Línia Nasser, prazer tê-la aqui com a gente. Nossa, aquele abraço, professora. Então, a professora Línia Nasser pergunta: como vocês interpretam a importância do feedback dado pelo professor em relação ao erro do aluno? Vai, Nelson. Nossa, prazer, Lília, te ver aqui. Então, essa questão do feedback, eu penso que o professor ainda é bastante sacrificado, né, de ter essa sala numerosa, de, às vezes, não ter as condições de trabalho, mas eu via, em alguns materiais que eu analisei, Lília, que tinha professores que faziam uma mensagem, assim, bem construtiva, sabe, animando o aluno, né, para voltar em tal ponto, para rever o processo, certo? Para ele procurar falar com ela sobre aquele erro. Não era aquela marcação assim muito assim autoritária, né, de ficar riscando e dando zero e pronto. Mas eu acho que esse feedback ele vai fazer parte de um valor ético, né,
que o professor tem em relação ao próprio ensino, né, à própria profissão. Não sei se... Eu estava pensando também, viu, Lilian, na questão dos elementos que estão arraigados na cultura, que também dizem respeito aos alunos, né? Então, por exemplo, no curso de pedagogia sobre ensino de matemática que eu dou, essa questão do processo, quando o aluno fala, o que você achou, isso aqui está certo, está errado? Eu digo, olha, você está no caminho, agora vai pensando nisso e naquilo. E muitas vezes a resposta que o aluno dá é assim, mas, professor, fala logo se está certo ou se está errado, né? Não, então a ideia de processo, a ideia de caminhar, ela também é um valor importante que não necessariamente, às vezes, está presente, né? E se a ideia de processo não está presente, essa discussão sobre as etapas e o errar como forma de acertar, né, ela fica difícil, né? E a gente vê isso, às vezes, até na pós-graduação. O aluno está desenvolvendo a pesquisa e aí você fala, não, vamos lá, por um primeiro momento está legal, agora você... Não, mas o que eu tenho que fazer para chegar já no último momento? Calma, né? Não apresse o rio, vamos indo, vamos caminhando, né? Então, esse também é um elemento, às vezes, dificultador dessa ideia que é fundamental em educação, que é a ideia de processo, né? Eu acho que o importante também, né, Wagner, acho que é tirar um pouco essa imagem de que o erro é um castigo, né, que o erro é uma coisa ruim. Meio que disseminar ali um novo sentido para o erro, né, que é dentro da ciência mesmo, faz parte. Uhum. E aí a gente tem os desdobramentos, né? Por exemplo, onde eu leciono tem que ter uma nota, né, de avaliação final, né? Sim. Então tem aluno que fica injuriado, porque tirou 9,5, porque tirou 10 em todas as outras, aí tirou 9,5, fica injuriado, né? E tal. E, enfim, essa quantificação, essa medição, essa cultura de onde o curso se estabelece, muitas vezes, né? Às vezes aí a gente vê cursos em que, bom, todo mundo tira 10 em tudo e tal. Isso também é um elemento com o qual é difícil de lidar, muitas vezes, né? E tem um lado também que o professor, às vezes, eu vivenciei isso, presenciei, porque a professora dividia entre padrinhos e afilhados. Então, aqueles alunos que tinham dificuldade, era o padrinho que sentava lá com eles, e eu fui observar o que esses afilhados, né, estavam fazendo e o que os padrinhos estavam ensinando. Era uma reprodução daquilo que a professora tinha feito, certo? Então, eu achei o seguinte lá naquele momento, que era antiético da professora também ocupar o aluno que tinha um domínio, né, daquele conteúdo e não fazê-lo avançar também no conhecimento dele, né? Porque os outros procuravam sanar as dificuldades, mas e eles? Ficavam com o tempo meio que perdido ali. Perdido não, porque ele estava ajudando, colaborando, mas em termos de conhecimento, ele não avançava também, né? Podia ter um diálogo com eles, que já estavam no nível mais adiantado. É muito difícil trabalhar com essas diferenças na sala de aula. Acho que isso que você mencionou é interessante, né? Trabalhar com as diferenças na sala de aula, porque um dos elementos que se enraizou na cultura escolar, a partir da pedagogia científica de base estatística, é essa separação das salas dos fortes, dos médios e dos fracos, né? Que está presente na elaboração das avaliações dos professores, né? Eu vou fazer uma prova, como é que eu vou fazer essa prova? 30% de questões fáceis, 30% de médias, 30% de difíceis. Quer dizer, essa estratificação, ela constrói na cultura escolar a ideia de que o melhor trabalho pedagógico é feito nas salas homogêneas, né? Então, quer dizer, em tempos de pluralidade, de inclusão, de diferenças, essa fala é completamente fora de propósito, né? Olha. Quer dizer, eu construí uma sala homogênea e dizer que o meu trabalho pedagógico fracassou porque a minha sala é muito heterogênea. Isso aí é comum a gente escutar, mas isso não é culpa dos professores. Isso é um enraizamento até de fora para dentro da escola,
né, no âmbito da psicologia científica, dos testes, das avaliações, da chamada prontidão, né? Então, faço o teste para ver se o aluno está pronto para aprender determinadas coisas. Alguns estão prontos, vão para uma sala, os que não estão, vão para outra. Enfim, é algo que tem a ver com a construção dessa cultura escolar, que não é devido só a ela mesma, né? Tem a ver com as ingerências dos meios universitários, das disciplinas acadêmicas, enfim, né? Nós todos temos participação na construção desses elementos que estão arraigados na cultura escolar, né? Então, Guimarães vai começar a questionar agora a escola ativa, a escola sob medida, né? Quer dizer, como reconhecer, né, sair desse padrão homogeneizado, né, aquela classificação. Eu passei muito nesses momentos escolares de turma forte, turma média e turma fraca, né, desde a alfabetização. Isso é muito ruim. Acho que a gente tem muitas questões aí. Você pode colocar aí, Luiz? Marilúcia. Olá, Marilúcia. Parabéns, o erro é visto como estágio necessário ou um instrumento para identificar dificuldades e métodos de ensino ineficazes. Muito bom ouvi-los. Eu diria que é tudo, viu? Tudo e mais um pouco, né, Marilúcia? Quer dizer, diagnóstico, instrumento, né? Etapa, é tudo e mais um pouco. Quer dizer, esse olhar para o erro como diagnóstico, olhar para o erro como estágio de aprendizagem, olhar para o erro como referência para alteração de prática, tudo isso aí é muito presente nessa perspectiva mais contemporânea de pensar o erro, né? Não sei se a Neuza quer falar um pouquinho também. Não, eu acho que é isso mesmo, Wagner, pode prosseguir. Eu também concordo que tem que ser mesmo olhar para esse momento do diagnóstico, olhar para aquele momento lá atrás, né, que estava muito atrelado à religião, né, à igreja, e que era a pedagogia do exame. E eu lembro lá em Portugal uma consulta ao material que eu fiz lá do Sebastião e Silva sobre a matemática moderna, e ele falava, né, dessa quantidade de exercícios, essa quantidade de problemas. Ele falou que era para trabalhar com pouquinhos problemas, sabe? Mas tentar aprofundar bem, sabe? E nós, brasileiros, temos mania da quantidade, né? Haja visto os restaurantes, enormes, né? Aquilo que a gente falou, quer dizer, em tempos de matemática moderna, do ponto de vista do ideário, não era repetição, era a compreensão das relações. Para compreender relações, não tem que ficar repetindo, né? Então, não tem que ficar algoritmizando, digamos assim, né? Ok. Podemos andar, podemos ir em frente. O Lázaro Alcântara diz, professora Neuza, boa tarde. Gostaria de saber, professora Neuza, como podemos proceder para compreender ainda mais acerca desse aspecto que fala sobre os erros na matemática escolar. Parabéns pela roda de conversa. Obrigado aí pela pergunta, Lázaro. É sua, Neuza. Se for no ensino dos primeiros anos escolares, eu vou recomendar, mas está esgotado esse livro. Pode me escrever, que eu acho que tem uma cópia. O erro como estratégia didática da editora Papiros. Papiros, eles pediram para fazer uma edição revisada e tal, ampliada, né? E eu não fiz ainda, mas ele saiu até a segunda edição, depois teve várias impressões lá no Paraná, mas agora acho que no sebo também você encontra, viu? Mas é assim, eu acho que tem que olhar mesmo para o interior da sala de aula, que é onde tem os maiores questionamentos ali para perceber essas transformações, sabe? Sair daqueles processos que a gente chama de canônicos, né? E entrar para um processo mais, como vai falou, contemporâneos, né? De reconhecer, sabe, o ritmo dos alunos e tentar identificar um pouco, né, a natureza desses erros, identificar um pouco, eu não vou falar origens, mas aonde que eles estão alojados ali, às vezes, né, esses erros, para poder o aluno mesmo
tentar se olhar e verificar como superar isso aí, porque nós temos que superar também, né, os erros. Agora, se não fosse tantos erros, né, o Van Gogh não tinha desenhado aquela árvore torta dele, né, umas 200 vezes, mas ele encontrava lá os erros e tentava prosseguir. O Alexandre Oliveira Silva. Olá, Alexandre. Por que é tão difícil para o professor admitir o erro e seus alunos aceitarem que o professor também pode errar? É uma questão de ódio até psicológica essa, né? Mas se você pegar para o lado da ciência, né, a gente vai se conformar aí, né? Porque Bachelard fala que, acho que na matemática, quem estudou isso aí, eu não me lembro se foi Rousseau, enfim, teve séculos parado aí, né, para sair de um campo lá dos números naturais para ir para o outro campo. E outra, não foi uma ideia platônica, né, que estava na cabeça lá dos matemáticos, é em cima das necessidades sociais, né? As coisas andam a partir de uma contingência aí, vamos supor, das navegações, né, da descoberta da pólvora, da bússola, enfim, aí são traçados novas pesquisas, novas investigações, novas indagações, e onde surgem, né, as respostas, né? E aí vai, a teorema de Pitágoras, por exemplo, eu sempre ficava imaginando, tentando medir lá, né, os lagos, as terras, né? Quer dizer, tem que ter saído uma necessidade da sociedade, né, do momento. Hoje, por exemplo, a gente sabe que é muito difícil pôr a criança para ficar calculando, né? Só que ela precisa entender a numeralização mais que o numerismo, né? Acho que a Carraer que vai falar disso, né? Esse saber cotidiano aí da criança, que na escola 0, na vida 10. Então, precisa ver essa relação aí, como que a escola também trabalha, né? Nessa ultrapassagem aí do senso comum. Também gostaria de acrescentar, Alexandre, que à medida que o professor de matemática, por exemplo, ele vai se desvestindo da ideia de que ele é um matemático e vai se vestindo da ideia que ele é um educador matemático, ele vai também redimensionando, repensando qual é o núcleo da sua atividade profissional, né? Então, ele vai se afastando um pouco daquela ideia condensada na sociedade de que o matemático é o exato, o matemático é aquele que não erra, o matemático é aquele que, enfim, que representa o espírito maior da exatidão e das coisas corretas e certas, né? E ele vai caminhando para uma especificidade do seu trabalho profissional, que significa estar em conjunto com um grupo de alunos, trabalhando com eles, possibilitando alternativas, né? Não se referenciando como único centro de informações. Isto é uma herança que vem de tempos antigos, né? Onde o professor era o único centro de informações e conhecimentos para os quais os alunos teriam referência, né? E, enfim, a gente vai aprendendo aí com as práticas, né? Eu me lembro que há uns 12 anos, ou 15, 12, 13 anos atrás, eu entrei numa sala, estava trabalhando, acho que já dei até essa referência em outro momento, comecei a trabalhar lá na Universidade Nova de Lisboa, e simplesmente cada um dos alunos tinha na sua frente um computador com internet e estava tudo online, né? E aquilo foi uma situação absolutamente atípica, quer dizer, eles tinham as informações que queriam ao mesmo tempo em que a gente estava rodando a aula, né? Isso altera muito a discussão de dinâmica de aulas, a discussão que reverte até para esse redimensionar do papel pedagógico do professor, não é? E não o centralizador das informações, que é somente a partir dele que os alunos vão poder trabalhar, mas não, ali já existe ali uma rede que já está trabalhando e o professor tem o desafio de fazer com que essa rede funcione a benefício dos seus objetivos pedagógicos tratados para construídos anteriormente, né?
Temos mais alguma? Valéria Cecília. Olá, Valéria, tudo bom? Como que a professora Neuza, como a professora percebe o erro nas avaliações em tempos do movimento da matemática moderna? Oi, Valéria, que joia, primeiro. A Valéria também fez um trabalho muito bom sobre a questão da avaliação, né? Não era propriamente em cima do erro, mas eram sistemas de avaliação, né, do Estado do Paraná, uma perspectiva bem histórica. Parabéns, Valéria. Então, eu, como professora que eu fui nesse momento, foi uma fase difícil, né? Porque nós estávamos atrelados a um sistema de ensino que estava muito tecnificado, vamos dizer, né? Eram aquelas provas muito objetivas, era o tempo do mimeógrafo, né? Antes era antes era uma coisa assim que a gente fazia à mão a prova, e editava, ou levava e escrevia no quadro, mas depois já vinham as provas prontas. E eu penso que não tinha muito raciocínio, sabe? A não ser quando saía, eu trabalhava no ensino fundamental, quando saía um pouco da quinta série, né? A primeira série, depois a segunda, a sexta e tal, que aí colocava essa relação que o Wagner falou, né? Da geometria com a aritmética, né? Com a quantidade, né? Com a linguagem e com a forma. Então, tinha figuras traçadas, você tinha que também calcular. E aí a avaliação era um momento também de muita avaliação, certo? E de muita reprovação também, né? Nós tínhamos na escola professores que se orgulhavam aquela lista de notas baixas quando expunha lá fora. Eu achava aquilo doído, sabe? Era diretora até da escola, de ver aquela publicação, 4, 5 só que alcançavam a nota. E eles, sabe, ficavam assim, orgulhosos de ver que tinham avaliado bem, né? Não era uma complacência que tinha que ter para o erro, mas também não podia ser exagerado, podia ser radical, né? Então, foi um momento que eu achei que, como professora, né, que trabalhei nesse período, eu achei que foi bastante, assim, um pouco sofrido, sabe, para o professor. Era um excesso de provas, um excesso de mecanização, assim, de processos técnicos, né, de burocratização, e a gente também contava com os livros, nós não tínhamos, eu não tinha, fui fazer a licenciatura, mas ainda tudo era muito teórico, nós não tínhamos uma dimensão de trazer aquilo num campo mais empírico, né, para formular questões diferentes. Até o livro do San Jorge, ele amenizava um pouco, né, ele misturava um pouco questões tradicionais, né, mas com outras mais avançadas ali, a forma de apresentação das tarefas, de complete, de relacionar, enfim. Mas eu não achei assim que teve muito avanço em termos de didática naquele período. E isso se expressava depois nas avaliações também, certo? Vai, você quer falar alguma coisa, completar? Não, se eu queria colocar um adendo, que é muito interessante, né? Historicamente, os livros didáticos, eles não têm exercícios, né? A princípio, eles não têm. Eles têm um discurso que segue uma lógica, e essa lógica é exemplificada, e o aluno precisa compreender o discurso e compreender a exemplificação que virá a seguir a esse discurso. Haja vista que as provas aí durante o século XIX, primeiras décadas, as provas para professores eram provas em que o professor precisava enunciar esse discurso e dar um exemplo, e essas coisas eram bastante memorizadas por aqueles que faziam essas provas, esses exames, né? Depois, os livros didáticos passaram a incluir exercícios, e muitos exercícios, né? E, sobretudo, a partir das
congregações católicas que têm o seu material próprio e que se caracterizam por construir milhares de exercícios, livros só de exercícios e textos com muitos exercícios. Isso mas novamente se enraiza na cultura escolar, né? De maneira que fica difícil dizer que nós estamos trabalhando com matemática sem exercícios, né? Essa é um choque cultural com o movimento da matemática moderna, porque o ideal do movimento da matemática moderna, como a gente falou, não tem a ver com isso, não tem a ver com cálculo, não tem a ver com exercício, tem a ver com a compreensão de relações, tem a ver com o entendimento das estruturas, né? Então, as pessoas dizem assim, né? Esses ideólogos, eles dizem, mais em particular, acho que foi o Choquet que diz, olha, o professor fica trabalhando a algoritmização da ideia de soma, né? E o aluno fica aprendendo que a soma é assim, acrescenta mais uma unidade, acrescenta mais uma unidade, acrescenta mais uma unidade, né? E ele precisa trabalhar com a ideia de operador, porque senão, o que vai acontecer? O aluno já aprendeu muito a fazer soma, né? 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, trabalha muito. Aí, quando ele entra para o lado dos racionais, né, dos números fracionários, por exemplo, o professor fica abismado porque ele erra quando vai somar 1 meio mais 1 terço, aí soma 1 mais 1 e 2 mais 3. E o professor fala, não é assim, mas o aluno foi condicionado anteriormente à ideia de soma, ao invés de trabalhar com o operador, ao invés do professor conseguir discutir com ele as relações de campo aditivo, das estruturas do campo aditivo, né, e perceber coisas mais amplas, quer dizer, esse era o ideário. É o ideário do movimento da matemática moderna, o ideário da abstração, o ideário das estruturas, etc. Agora, a cultura escolar está acostumada com exercício, está acostumada com problemas. É claro que os autores de livros didáticos seriam uma temeridade que eles fizessem livros didáticos sem exercício, né? Pensasse só no estabelecimento de relações, no estabelecimento de questões de topologia, etc., né? Então, isso é uma herança. Aí começam a se construir artificialidades dentro do ideário, mas que deve contemplar aquilo que se espera na cultura escolar, né? Então, por isso que é muito difícil analisar um movimento. Quer dizer, uma coisa é o ideário, outra coisa é como é que ele se embate na cultura escolar e como a cultura escolar vai ler esse ideário, seja transformando em livro didático, seja transformando em avaliação, em exames, etc., né? Então, acho que na avaliação tem essa questão, né, Wagner? Não adianta só rotular, porque sai da avaliação classificatória, né? E entra numa avaliação formativa. Mas sem entender o cerne da concepção ali, daquele momento, no caso da matemática moderna, o professor não vai conseguir mesmo fazer uma prova adequada e estabelecer essas relações de uma forma coerente. Aí, veja, os próprios matemáticos, eles fazem pilhéria da cultura escolar quando eles falam assim, porque é um momento de conjuntivite, né? É claro, quer dizer, se coloca para os professores que não tem que ensinar aritmética primeiro, porque o conceito de número é muito complicado. Primeiro tem que ensinar conjuntos, e aí, depois de conjuntos com a mesma cardinalidade vão definir o que é número. Bom, sim, mas na cultura escolar nós precisamos de exercício. Aí, longas filas de exercícios sobre conjuntos e um tempo gasto enorme sobre isso, né? E, enfim, é uma questão digamos, da compreensão do campo disciplinar matemático, da compreensão de como as coisas funcionam na cultura escolar. Essa é um desafio, né, para a formação de professores, enfim, para as discussões curriculares, né, essa relação entre campos disciplinares e cultura escolar, né? E como o ensino está diretamente ligado à avaliação com o ensino, o que vale lembrar aí, deixar bem à vista aquela questão básica do Chervel, né? Por que se ensina da forma como se ensina, não é? Quer dizer, mexe com a questão aí do trabalho do professor, né? Da classe, da sala de aula, da época que ele está ensinando. Então, a história das disciplinas escolares ajuda bastante. Eu achei aqui o trechinho, Wagner, eu não sei se dá tempo, eu vou
falar, por quê? Eu acredito que essas alturas tem muita gente com vontade, com curiosidade de fazer pesquisa sobre o erro, que ainda não tem, né? Então, uma forma desse tratamento novo, vamos dizer, do erro, eu coloquei aqui no livro, mas no final, assim, nesse sentido, uma estratégia que poderia auxiliar o professor em sua avaliação formativa, cuja função é dar aos resultados um caráter orientador, seria a codificação dos erros pelos próprios alunos em seus cadernos. Trata-se também de uma autoavaliação mais transparente para o professor, por preencher características de um diagnóstico que o auxilia em sua tarefa de acompanhar o processo de aprendizagem do aluno. Ao fornecer um registro dos diferentes erros ou dificuldades dos alunos, fornece-lhe maior visibilidade para a identificação dos diferentes níveis de obstáculos a serem ultrapassados pelos diferentes alunos. Uma cor verde, por exemplo, poderia indicar que o aluno não tem dificuldade com a tarefa e já conseguiu compreender o porquê do erro cometido. Uma cor laranja, assinalada no caderno pelo próprio aluno, indicaria um erro ou uma dificuldade que o aluno poderia resolver com o auxílio dos livros, ou de uma intervenção mais pontual do professor ou dos colegas. Um sinal vermelho representaria mais que um alerta para o professor. Sinalizaria para erros dificilmente superáveis pelo próprio aluno. Essa codificação levaria o professor a adotar uma atitude reflexiva e preventiva diante dos erros. É um trechozinho que dá umas pistas aí, né, para o caso de alguém que queira investigar isso em sala de aula. Bom, a gente está encerrando, é isso, Luiz? Porque já estamos aqui às 16 horas e quase 5 da tarde, né? Bom, se tiver mais muitas questões, pode mandar para a gente, né? Tento responder. Já encerraram. Mas, de qualquer maneira, então, muitíssimo obrigado ao pessoal que nos acompanhou, né, Neuza? Luiz falou que teve um pico aí que mais de 170 pessoas estiveram presentes aqui, né? E a gente agradece muito pela atenção e isso aqui, acho que a Neuza deve reforçar isso também, certamente, é um incentivo ou é um elemento de motivação ou motivador que a gente espera que os colegas insetem pesquisas e trabalhos sobre o erro, né? Façam isso, desde pesquisas, digamos, mais acadêmicas, a pesquisas na sala de aula, nos seus trabalhos, no seu local de trabalho, né, com os alunos, com as suas aulas, né? E a gente possa avançar nessa discussão, dado que, do ponto de vista de perspectiva histórica, pelo menos, há pouquíssimos trabalhos sobre o tema, e trata-se de um tema, até pelo afluxo de pessoas que a gente viu aqui, um tema que desperta muita atenção pela sua importância, né? Eu já vou aqui me despedindo, então, e passando a palavra para a professora Neuza, com quem tive muito prazer aqui de compartilhar esta tarde junto com vocês. Muito obrigado. Bom, eu também quero agradecer, e principalmente ao Wagner, né, de estar partilhando aqui junto, né, nessa discussão, e também a oportunidade que, na verdade, acho que eu esperei muito tempo, porque quando eu fiz essa pesquisa no campo da didática, logo em seguida, lembra no começo, lá dos anos 2000, da história. E eu sempre pensava, puxa, mas eu preciso trabalhar essa questão do erro numa perspectiva da história. E procurava uma coisa ou outra, andei fazendo umas análises, né, dentro de umas provas de admissão, mas eu achava que precisaria ainda ter uma discussão maior aí dessa questão epistemológica, e com o passar do tempo isso foi aparecendo. E aí, ultimamente, com as pesquisas aí dos saberes profissionais, do saber a ensinar e para ensinar, e que está muito ligado, né, ao trabalho do professor dentro da formação,
Eu falei, por que esse saber aí sobre o erro, nessa transformação que a gente almeja, né, para a escola, no processo de avaliação, ele precisa ser discutido dentro desse projeto também. Aí eu falei, vai, está faltando isso aqui, vamos tentar, então, trazer. Por isso que eu até convidei, tive a iniciativa de fazer esse momento mais de atividade formativa, mas convidar o Wagner para falar nessa dimensão histórica, né? Porque ele é o doutor no assunto. E eu, no campo didático, eu procurei, assim, vasculhar tudo que eu pude naquele momento, mas de lá para cá também sei que tem muitas coisas que já foram melhor compreendidas, né, e transformadas, e outras não, que muitas das representações lá do tempo da vocação e do ofício ainda continuam presentes. Então, o convite que o Wagner fez, eu reitero, né, de ter pessoas interessadas aí em desenvolver teses, dissertações, trabalho de iniciação científica. Vamos avançar aí na escrita da história, mostrando, né, que erros são mais persistentes, que erros que já são melhor compreendidos, como o aluno tem autonomia para, né, lidar com isso, e como os professores também avançaram em termos de profissionalização dentro, com esse tema. Então, muito obrigada pela oportunidade, tá? E estou à disposição, se alguém quiser depois indagar, ainda tirar alguma dúvida, coloco à disposição. Obrigada, viu? São 5 horas. Tchau, pessoal. Cuidem-se bem, fiquem bem. Bom final de semana. Muito obrigado. Tchau, Neuza. Um abraço. Tchau. Um abraço.